Olá! Hoje no Brasil que faz, nós temos um ícone do empreendedorismo. Uma moça que saiu da periferia do ABC, especificamente da cidade de Mauá, e tem feito uma verdadeira alavanca do empreendedorismo e o empreendedorismo feminino. Isso nos enche de alegria, tem dado oportunidade para muitas pessoas conhecerem dessa arte. Hoje nós estamos aqui com Elaine Julião. Que bom tê-la aqui, amiga. Elvis, que honra estar aqui, muito obrigada, viu? Para mim, como você disse, começou na periferia, estar aqui hoje sentada com você, um grande gestor. Estou muito feliz, obrigada mesmo pelo convite. Nós que estamos felizes e bastante contentes com a sua presença aqui. Conta um pouquinho, uma revista de sucesso, vários eventos de empreendedorismo, um contato, um network extraordinário, mas o início disso tudo como foi? Falando hoje, parece que foi tudo tão fácil, né? E não, eu comecei há 5 anos lá na cidade de Mauá e eu não tinha ideia que eu teria um veículo de comunicação, né? Uma das minhas formações é marketing e na época eu trabalhava com branding, eu estava posicionando marca de algumas pessoas e eu precisava procurar uma mídia off para poder criar autoridade para um dos meus clientes. E na minha cidade, as mídias que existiam, elas eram ou muito políticas ou muito sociais. Elas não traziam negócios. Então, eu sugeri criar um caderno de negócios dentro de uma revista local. E a pessoa olhou para mim e falou assim, prefiro vender para política, porque empreendedora não dá muito certo. Uau, que sacada! Você já começa dando uma aula de empreendedorismo. E eu queria falar contigo, você é uma marca, você tem que posicionar sua marca, fazer o seu brand para que possa brilhar. E essa moça já vê o seguinte, ela encontrou uma oportunidade, ela analisou o mercado e encontrou uma oportunidade que estava faltando naquele momento. Conta mais. Exatamente. E nisso, eu me ofendi como uma empreendedora e como uma mulher. Parecia que nós não tínhamos tanto valor. E eu falei, bom, o que precisa para criar um veículo de comunicação? Né? Não tinha a formação de jornalista, mas eu sabia sobre marketing. Então, eu falei, vou buscar pessoas para participar disso comigo. Criei um projeto, né? Não encontrei as pessoas. As pessoas falaram, ninguém queria no primeiro momento. Ninguém comprou a ideia. Ninguém comprou a ideia, ninguém comprou a ideia. Mas aquilo já estava dentro de mim, já tinha criado um desafio. E eu falei, vou criar um veículo, registrei o nome, né, a Empreenda. E aí ela nasceu para ser a melhor revista da cidade de Mauá. Eu queria contar a história dos empreendedores e vendi meu carro. Vendi, na época eu tinha um carro, não valia muito, mas era o que eu tinha. Vendi o carro. Apostou tudo. Apostei tudo. E, na verdade, eu vendi o carro para contratar um palestrante, porque eu queria fazer uma revista, mas eu queria que as pessoas pudessem aprender também. Eu queria dar vida para a revista. E aí eu fui contratar um palestrante. Você criou um movimento. Um movimento, exatamente. E aí, quando eu fui contratar esse palestrante, eu não tinha ideia de como era fazer eventos, mas eu fui me arriscando. Eu sou aquela empreendedora que eu vou andando e no meio do caminho a gente vai descobrindo e aperfeiçoando. E nisso, esse palestrante chegou até a cidade de Mauá, né, e consegui captar alguns patrocínios e ele falou para mim assim, por que a sua revista só está em Mauá? Ela é tão boa. Uau! Eu falei, poxa, será que ele está falando porque eu paguei para ele estar aqui, né? Você fica meio confuso, assim, mas eu falei, bom, era, né, aquele palestrante, na época foi o Max Geringer, que eu contratei, e aí o Max deu um feedback para mim sobre a revista, e não era qualquer pessoa que estava falando, era o Max Geringer, tinha sido presidente da Pepsi, da Puma. Mentor, sim. Um cara extraordinário. E ele me deu várias dicas e eu segui todas as dicas do Max. 3 meses depois eu lancei a revista para o ABC, para 7 cidades do ABC Paulista. E o Max falou para mim, não faz capa de pessoas comuns, conta a história das pessoas dentro da revista, mas traz capas de pessoas famosas. Só que eu só conhecia o Max de famoso, que eu tinha pago para ele, né? Estou falando de uma pessoa que era da periferia até então. Mas eu fui até a rede social e fui vendo pessoas Começou a peneirar. Fui peneirando. A criar conhecimento e fui pedindo ali. ajuda. Olha, eu estou com projetos, pode me apresentar.
Aí me apresentaram nada mais, nada menos que do Luiz Helena Trajano. Uau! Né? A queridíssima, deixar um abraço para ela aqui, para a Luiz Helena. Muito obrigado por tudo que você tem feito pelo movimento do empreendedorismo, sobretudo com as mulheres. Exatamente. E a dona Luísa foi muito querida, me fez vários questionamentos, aceitou ser minha capa e ela foi a minha primeira capa famosa. E ela mesma sugeriu que o Robinson Chiba fosse a segunda capa. E aí foi uma construção. Cada capa que eu fazia me sugeria outra capa famosa, até que eu fiz a capa do Rick Chester, que fazia 3 meses que o Rick tinha lançado o vídeo da água. E eu fui fazer o meu segundo evento em Santo André. Uau. Trouxe o Geraldo Rufino, né? O Geraldo também já tinha sido capa da Empreenda. Geraldo é um querido, um amigo querido. Muito querido. E aí o Rick Chester tinha o sonho de conhecer o Geraldo Rufino. Aí me ligaram. Olha, a gente está sabendo que o Geraldinho vai para o seu evento, você pode receber o Rick Chester? Aí Uau! A pergunta, quanto ele vai me cobrar, né? Porque a gente está empreendendo, né? Não tem dinheiro. Não, Elaine, você consegue pagar o hotel para ele? Porque o aéreo a gente vai pagar daqui. Eu falei, claro. Aí colocamos o Rick no hotel em Santo André e eu tive a honra de proporcionar esse encontro. E naquele dia eu me conectei tanto com o Rick Chester, hoje nós somos irmãos, né? Uau. E o Rick pegou e falou para mim, você capa da sua revista. Então você deixou uma lição aqui para todos nós. Nós estamos falando com Elaine Julião e ela está dando uma aula de conexão e network, não saia daí. Conta mais. E eu sempre coloquei as minhas vulnerabilidades. Olha, mas eu não posso te pagar para ser capa, tudo bem? Não, você capa com o maior prazer. E aí fiz a capa do Rick Chester. Deus é tão lindo, tão soberano, que o Rick estava lançando o livro pela editora Buzz e a minha capa foi a primeira capa de revista que o Rick Chester fez. E ele mostrava em todas as lives dele a capa da Empreenda e o livro da Buzz. Ele foi para Portugal, ele foi para os Estados Unidos levando a revista e mandava foto. E mostrando, e aí, fazendo um case. E o Brasil começou a ir na banca comprar uma revista que não era vendida. Era uma revista que estava sendo distribuída nas padarias e bares do ABC Paulista. Não era vendida. E eu falei, poxa, tem gente querendo comprar a revista. O Rick me apresentou o Flávio Augusto, que sugeriu de ser capa da Empreenda. Imagina o Flávio Augusto querendo ser capa da revista lá de Mauá. Lá de do Mauá, empreendedorismo, né? Flávio Augusto. E aí fizemos a capa do Flávio em dezembro e levei para o Powerhouse Brasil no dia 4 de janeiro de 2019. E ele mostrou para todo mundo que estava lá. 5 meses depois eu paro no Japão. Uau! Aquela capa me levou para o Japão, me levou para os Estados Unidos. Aí 2019 foi um ano que eu não parei no Brasil por causa dessa capa. Aqui, Julião, olha, Elaine Julião, aqui eu vou falar 2 coisas especiais. Uma, em primeiro lugar, a ousadia. A ousadia dessa garota é invejável. E a pessoa, para ter sucesso na vida, tem que ter essa qualidade. Por um outro ângulo, ela não deu ouvido em quem queria desmotivá-la. Ela nunca desistiu do projeto e do sonho, não é isso mesmo? E lá no Japão, como foi? Nossa, cheguei no Japão em maio de 2019 para participar de um evento de empreendedorismo, inclusive o Flávio foi um dos palestrantes nesse evento, e aí estava no palco Rick Chester, Leila Navarro, eu, e as pessoas me receberam com tanto carinho, imagina, e eu falava, gente, vocês têm que tirar foto com o Rick, não comigo, né? Claro. E foi tão lindo, e ali eu lancei a revista por assinatura no Japão, né? Saí do Japão com mais de 300 assinantes da Empreenda, mensais, e hoje eu já tenho uma revista própria, hoje eu tenho um sócio no Japão, existe uma Empreenda própria para os brasileiros que estão lá no Japão, mas a chegada no Japão foi muito legal porque os brasileiros que estão lá, eles são sedentos por conteúdo empreendedor. Você acredita, como eu, no empreendedorismo como uma alavanca de transformação social? Sim. Aliás, tem um amigo, Thiago Brunet, que ele fala que 2 coisas libertam. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em segundo lugar, o empreendedorismo. Nós temos o mesmo sonho. Sim. E como foi sentir esse contágio em outro país? Eu não tinha ideia do que o trabalho que eu estava fazendo, que tinha começado dentro do meu quarto, numa cidade, né, tão pequena, pudesse tomar tantas proporções. E sentir o carinho dos empreendedores de lá, sentir o quanto é importante para eles receber conteúdos fáceis e aplicáveis. Porque muitos empreendedores abram e fecham seus negócios, eles não têm tempo de se especializar,
né? Eles estão sobrevivendo do empreendedorismo. Tem essa classe, né? Que é o empreendedor que necessita por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Qual é a diferença principal? O de necessidade, ele precisa fazer virar o negócio rapidamente, mas muitos empreendedores que começaram assim deram muito certo. É óbvio que se você puder fazer um bom planejamento, toda uma estruturação, não é verdade? E você leva bons conteúdos na Empreenda e ótimos cases. Isso. A minha missão na Empreenda não é ficar contando as glórias das minhas capas, porque as glórias a gente dá um Google e vê. A maioria das pessoas conhecem. Eu quero contar os perrengues, eu chamo que são os EITAs, tanto que o nosso podcast chama EITAcast, que são os perrengues empreendedores, porque é no problema que a gente aprende. É quando a gente está vivendo aquele problema que a gente precisa realmente estudar muito mais, entender o que aconteceu, o que a gente errou. Então, eu costumo dizer que o conteúdo que eu trago na Empreenda é já para facilitar a vida dos empreendedores de pequeno negócio. Ou seja, você traz uma lição e mostra os cases de sucesso que já deram errado, ou seja, onde você pode patinar e dá a prerrogativa de quem lê aprender com os erros dos outros. Até porque muitas pessoas acham que essas pessoas que têm sucesso hoje estão muito distantes dela, e não estão distantes. O próprio Shiba uma vez falou para mim, Elaine, nós queremos muito ajudar, vocês precisam acreditar que dá certo. Porque quando você está sobrevivendo do empreendedorismo, você tem que pagar aquela conta, você está pegando todo aquele seu desespero e não está conseguindo transformar ele numa disciplina. Até porque é o seguinte, eu tenho um jargão aqui que fala assim, ó, você tem que sonhar, acreditar, ter fé, ralar e conseguir, não é verdade, Elaine? E assim, não dá para vender um glamour empreendedor, não dá para vender só a glória. É lindo, é maravilhoso, as pessoas falam, nossa, mas você foi para o Japão, Estados Unidos? Fui sim, mas a primeira vez que eu fui para o Japão, eu fui com barrinha de cereal para guardar todo o dinheiro, quando tinha ideia de como ia ser lá. Era uma coisa muito desconhecida. Então, assim, as pessoas precisam elas precisam saber arriscar, mas ao mesmo tempo elas precisam planejar. E eu sinto que muitas pessoas deixam de fazer por medo de fracassar. O que eu já errei, quantos títulos eu já não devi, quantas coisas eu já tive que negociar. Por quê? Porque nem sempre dá certo. Veio uma pandemia, parou todo mundo, muitos empreendedores na primeira semana já não tinham como trabalhar e nem o que comer. E aí ficou uma grande lição para todo mundo, tanto que o próprio Flávio comentou, né? Quem não quebrou é porque estava estruturado. Estava estruturado, tinha um planejamento, tinha uma visão adequada. E quem quebrou já está preparado para ressurgir, para vir mais forte, com mais conhecimento. E você falou de um aspecto muito especial, que é o medo. E também tem pessoas que têm uma ideia e não tiram essa ideia do papel e não contam para ninguém. Eles falam assim, ó, eu tenho uma ideia, mas eu não vou te contar. Muita gente. Não, mas o medo não é para isso. O medo é para fazer a gente ter uma preparação, acordar mais cedo, ter essa cautela que você está nos ensinando. Concorda? Sim, e o empreendedor precisa entender assim, todo mundo pode fazer uma revista. Eu, sem ser jornalista, no primeiro momento, criei uma revista. Agora, não todo mundo pode copiar, é um produto copiável? Só que o que não dá para copiar? A sua essência, o seu DNA. Isso não dá. E o empreendedor que tem medo de contar é porque é uma coisa muito comum ou muito copiável e ele não tem uma essência, ele não está seguro. Porque uma ideia totalmente disruptiva, você vai lá, você patenteia, não tem como as pessoas roubarem. É verdade, não tem. Está correto. E fala para mim, olha, eu estou gostando demais de fazer essa entrevista com você, viu? Olha, nós começamos assim, eu falei, estou vendo o impacto dessa entrevista, estou gostando muito. E você? Você está nos acompanhando e está gostando? Essa moça está dando lições de empreendedorismo. E na sua opinião, qual a principal qualidade e virtude de um bom empreendedor? Constância. A pessoa que começa a empreender, ela precisa entender que com dinheiro ou sem dinheiro, ela precisa entregar. Quando eu comecei, teve mês de eu não vender o anúncio, a revista não era vendida no começo, ela era gratuita. Tinha mês da conta não fechar, só que eu precisava mandar a revista para a gráfica e entregar a revista para o meu cliente. Ele não queria saber se eu tinha vendido só para ele.
Porque, e se eu não entregasse, Elvis, eu ia perder a minha autoridade. Porque a autoridade você não se compra, você se conquista. Conquista, através da sua exatamente. constância, através do resultado. Eu ainda acrescento uma pitadinha aí. A constância é uma qualidade da alta performance. Exatamente. Ou melhor, é uma chave da alta performance, do alto rendimento. E você tocou num ponto aí que eu sou verdadeiramente apaixonado e um estudioso de vendas. Como que você acelerou suas habilidades, você escalou a venda da revista? Bom, primeiro assim, eu não consigo vender nada que eu não acredite. Uau! Então, toda vez que as pessoas falavam assim para mim, mas revista vende? Falou, olha, a revista ela é uma ótima mídia off para criar autoridade. Se você quer colocar um anúncio da carne em promoção, não é aqui na revista. O anúncio da carne na promoção é lá no Facebook, no Instagram. No jornal, enfim. A revista, ela vai perpetuar. Se você abrir uma revista de 3 meses atrás, vai ter um anúncio da promoção que não vale mais. Então, não tem sentido. Mas, por outro lado, vai ter um conteúdo seu, brilhante, pautado, que te gera autoridade. E aí, eu sempre instruí meus clientes a trazer as histórias de sucesso deles, né? Alguma coisa que fosse mais institucional. Só que aí eu vi que eles não sabiam contar a própria história. A pessoa sabe falar da vida do outro, mas quando precisa falar da dela, ele não conseguia expressar. E aí eu vi um outro produto. Eu me tornei especialista em storytelling. Eu comecei a entrevistar essas pessoas, escrever a história delas. Ele falava, nossa, eu sou isso. Eu falei, você é isso. E entregar. Porque e aí, a sua formação em marketing me ajudou muito. Te ajudou muito. Sim. E o conhecimento contínuo. Eu vejo que você é uma pessoa preparada para aprender todo momento. Isso é muito importante? Muito, muito. Eu entrevisto muita gente. E eu aprendo muito com todos os meus entrevistados. É muito bom entrevistar as pessoas, sentir... E o aprendizado, ele é muito melhor quando você consegue compartilhar. Então, a minha forma de compartilhar é através da revista e dos eventos também. Entrevistar as pessoas é uma chance da vida. Olha o que eu estou aprendendo contigo aqui, moça. Que honra. Que sensacional. Então, você foi entrevistando, se tornou uma especializada em storytelling e como acredita no seu produto, o seu produto tem propósito. Tudo que você faz que tem propósito, a capacidade de impactar as pessoas e de dar certo é muito maior. E aí, como que aprofundou a venda? Aí eu comecei a ter os perrengues chiques, né? As pessoas queriam estar na revista e eu não tinha espaço para as pessoas estarem na revista, porque na época eu fazia 52 páginas, né? E aí todo mundo queria ser capa da Empreenda e eu não tinha como atender, são 12 revistas por ano. Uau. E eu falei, poxa, olha só, eu precisei começar a criar uma escassez para que as pessoas pudessem me pagar ainda mais. E aí, a revista começou a ser comprada, as pessoas começaram a querer assinar a revista. Aquela dor de vender um anúncio dentro da revista deixou de existir. Deixou. Explica um pouquinho mais essa estratégia da escassez. Para quem está sentado aí no sofá e é um empreendedor e quer vender, explica um pouquinho melhor. A partir do momento que eu comecei a fazer capas como Flávio Augusto, Caíto Maia, Cris Arcângeli, Camila Farani, Geraldo Rufino. Todo mundo quis passar por lá. Aí eu comecei a receber ligação, como que eu faço para ser capa da Empreenda? Onde teve... Porque aí essas pessoas com tanta autoridade criaram mais autoridade para a revista. Porque elas postavam a revista no Instagram delas. Elas têm foto comigo entregando a revista para elas. Então, assim, não era uma mentira, não era um release que você tinha recebido de um assessor de imprensa, né? Realmente tinha uma história. E aí os empreendedores... Muitos empreendedores, principalmente o pessoal do digital, o mercado digital vem em peso e olha só, são milionários digitais. Milionários. Milionários sem digitais. Sem dúvida alguma. Pessoas de alta performance que têm dado muito resultado. Exatamente. Lhe procuraram. Para ser capa de revista. Uau! E aí eu liguei para uma amiga que trabalhava na Editora Abril, eu falei, você pode me receber? Que eu estou um pouco confusa, né? Fui até a Editora Abril com a Guta, na época a Guta Nascimento trabalhava lá, ela era diretora da Cláudia. E aí eu falei, Guta, o que está acontecendo? Porque até então, a galera do digital agora vem em peso para a revista. Eu tenho 12 capas do ano, eu recebo 20, 30 pedidos, eu não consigo atender todo mundo. E eu não quero fazer revista quinzenal. E aí a Guta falou que eu tinha encontrado um oceano azul. E ela falou, Elaine, você acha que a Anitta precisa ser capa?
Falei, não, mas a Anitta faz questão de ser capa de revista. Porque quando você é capa de revista, outra pessoa está falando que você é bom. No digital, você está falando que você é bom. Exatamente. Ela está validando quem você é. Elaine, é tanto verdade o que você está falando que quando eu vejo mídias sociais anunciarem na TV, eu falo, opa, peraí. A TV ainda é, a revista, o jornal, ainda são a alma do negócio. Quando eu vejo uma mídia social colocar uma placa num campo de futebol para a TV mostrá-la, aí vai toda a teoria que você está dizendo. Exatamente. E agora, a pandemia intensificou ainda mais isso, porque a pandemia fez com que todo mundo migrasse para o digital. Qual era o seu diferencial? Você não tinha diferencial. Todo mundo estava lá. Todo mundo estava lá. E aí, o off nunca foi tão necessário. O estar com as pessoas, ou aparecer em outros veículos de comunicação que não seja o seu próprio, porque a sua rede social é o seu veículo de comunicação, é onde você comunica sobre você. Então, cresceu muito o nosso mercado e mostrou que sim, temos uma força. Claro, os veículos impressos podem deixar de ter tanto impresso, sim, mas as poucas pessoas que vão ter acesso vão pagar muito caro por eles. E os seus eventos, como são? O impacto é de homens, mulheres, só mulheres? Como funciona? A Empreenda Revista tem um público 60% masculino, então a predominância ainda são homens. Inclusive nas minhas capas, a procura ainda por homens ser capa. Aliás, o empreendedorismo, a gente tem incentivado cada vez mais as mulheres participarem. Sim. Inclusive minha esposa faz feira de empreendedorismo, ela faz assim e ela vai ficar muito feliz de conhecê-la. Aí eu também. E as mulheres estão assim, cada vez mais tomando espaço nesse segmento. Sim, e a minha luta é muito essa, trazer ainda mais mulheres, empoderar ainda mais mulheres. E os eventos, Elvis, por que começou? O meu primeiro evento com o Max Geringer foi para realmente dar voz às palavras que eu trazia na revista. O segundo com o Geraldo Rufino, e aí até o segundo evento eu ainda pagava para o palestrante, contratava ele a preço de tabela. De repente, as minhas capas falaram, eu quero ir no seu evento, eu quero ir no seu evento. Sensacional. Hoje eu faço um evento com 30 pessoas, muitos que foram capas, e acabou de fazer um evento em Mauá para 500 pessoas, passaram por lá Pablo Marçal, Tati De Angela, tantas Pablo outras é um pessoas. Amigaço, prefaciou o meu livro. Não, o meu perrengue foi arrumar um lugar para o Pablo pousar de helicóptero. Eu falei que os perrengues vão ficando chiques, entendeu? Mas a gente arrumou, ele chegou lá de helicóptero. Então, e os eventos hoje são realmente grandes imersões, são 14 horas de evento, as pessoas muitos ficam até o final, e é onde eles têm a chance, né? Eu consigo cumprir minha missão, aproximar as mentes mais brilhantes do empreendedorismo nacional com aquelas pessoas que têm mentes brilhantes, mas que ainda não estão tão empoderadas. Não despertaram ainda, que querem ter conhecimento, que querem ter validade, sonharem mais alto, tudo isso. Mas se você tivesse que começar agora, tem alguma coisa que você faria diferente? No começo, eu falava demais. Né? E quando a gente está... É verdade, a gente fala muito, e assim, nem todo mundo quer o seu bem. Infelizmente é assim. Então as pessoas, como eu falava muito, as pessoas faziam muitas perguntas, questionavam muito, eu tinha que gastar muito meu tempo explicando. Muita energia. E aí, hoje eu já não faria mais aquilo, concentraria, que é o que eu faço agora, eu concentro o meu esforço, eu sou uma pessoa totalmente de execução, e aí quando eu mostro, é porque já vai acontecer. É isso aí, ouvir é ouro, falar é prata. É isso aí. Então, qual dica você deixa para a juventude? Para a juventude. Ousar, mas ousar realmente pelo bem do outro e não pelo seu umbigo. Eu vejo hoje as pessoas, elas estão tanto querendo ser milionárias digitais que elas querem vender qualquer coisa e não entregar depois, não ter um pós-venda, não ter um respeito pelo outro, sabe? Não adianta você ser um milionário digital e ser uma pessoa tão pobre de essência. Tão pobre que só tem dinheiro. Sabe? Então, assim, eu estou vendo muito isso, infelizmente. As pessoas estão migrando para o digital naquela ânsia de ficarem milionários, só que elas esquecem que quem está comprando o produto delas são pessoas, pais de família, mães de família, pessoas realmente que estão acreditando no primeiro momento. E, poxa, vamos acumular dívidas de gratidão nessa terra e não ficar acumulando essas coisas ruins que você faz para as pessoas. Tem um princípio bíblico
que relata exatamente o que você está falando, que é semear com vigor para colher com fartura. Em cima disso, eu te pergunto, qual o seu propósito de vida? A Empreenda, a Elaine, hoje, ela tem um propósito de mover pessoas, né? E o meu propósito é muito ligado ao que a Empreenda faz. Então, assim, a Elaine hoje, eu sou mãe, tenho 2 filhos lindos, 2 enteados maravilhosos também. E assim, eu quero mover pessoas. Assim, e os meus filhos que movam as outras pessoas, eu quero criar essa alavanca, sabe? Eu quero que essas pessoas realmente possam crescer, porque é muito gostoso hoje quando as pessoas falam: nossa, você estudou comigo naquela escola lá na periferia e hoje você está jantando com fulano. Nossa, você está indo palestrar em tal lugar. E eu vejo orgulho no rostinho delas, mas eu falo: poxa, por que você está me aplaudindo? Eu quero te aplaudir também. Vem! Sabe? Então, Exatamente. Eu quero muito isso. Então, é mover essas pessoas, mostrar que dá. O meu propósito de vida é bem similar ao seu. O meu é capacitar pessoas para impactar milhões de outras pessoas. Então, a gente prega mentoria para empresários, para gestores públicos, e eu tenho um presente para lhe dar. É o meu livro. O meu livro fala de como você empreender na sua carreira, na sua vida pessoal, como ser um ótimo gestor, tanto na vida pública como na privada, com um método que já é validado no Brasil. Muito obrigada. E eu trouxe um presente para você também. Por favor. Olha só. Esse ano nós criamos a nossa comunidade Estratégia de Poder entre os nossos assinantes e nós desenvolvemos um planner, onde tem algumas ferramentas de empreendedorismo para que essas pessoas possam aplicar no negócio delas. Então, um planner para você. Esse planner vai me ajudar muito, muito, muito. Obrigada, Olha, é um prazer. Que satisfação de poder entrevistá-la. E aproveitando e já agradecendo você, eu vou para a última pergunta. Elaine Julião, quem é o Brasil que faz para você? Empreendedores de pequenos negócios que estão ali movendo aquela base, que estão todo dia abrindo seus negócios na expectativa e esperança realmente de poder prover um futuro melhor para a família deles e que outras pessoas possam mover a base desse Brasil, porque somos milhões de empreendedores e não dá para a gente paralisar e ficar esperando o governo. Nós somos o governo. Sermos protagonistas da nossa história. Da nossa história. Obrigado, Elaine. Que prazer tê-la aqui. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Prazer é meu, que honra. Estou muito feliz mesmo. Obrigada. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Olha a história dessa garota, que sensacional! Agora nós vamos para a nossa mega live no Instagram. E se você quer aprender muito mais, se inscreva no nosso YouTube. Elvis César Brasil que faz. Ouça o nosso podcast. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Valeu! Deus abençoe!